Porque eu estou a aguardar, não sei se me vai dar automaticamente o coisa. Ok, já eu digo como a ligar automaticamente. Quem estava pendurado. Já está tudo. Okay, já estamos a ver. Tudo. Bom, penso que posso começar. Mais uns segundos para... Está bem. Ok, quando for, diga-me, por favor. Está bem. Podemos começar, então. Muito bem. Então, muito boa tarde. Antes de mais, queria saudar todos os participantes neste webinar promovido pela Adfercit. As minhas primeiras palavras é para lembrar e registrar ao mesmo tempo de que a Adfercit, em novembro, 3 e 4 de novembro deste ano, tenciona realizar o 14º Congresso Nacional sobre o tema Mobilidade Sustentável para Todos. É um tema muito importante. Eu apenas recordava que no projeto Sustainable Mobility for All, desenvolvido em 2017, na sequência e na aprovação pelas Nações Unidas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram definidos 4 eixos fundamentais para uma mobilidade sustentável. E são esses 4 eixos que tencionamos promover a sua discussão neste Congresso. Este Congresso, como penso que é sabido, terá como presidente o ex-comissário Carlos Moedas. Eu assumirei, digamos, o papel de presidente da Comissão Executiva do mesmo Congresso, e para a preparação deste mesmo Congresso, pensou a direção da Adfercit realizar 4 videoconferências preparatórias deste Congresso. Estas videoconferências, das quais a primeira é hoje, exatamente esta, e cada uma das videoconferências destas 4 propõe-se discutir exatamente cada um daqueles 4 eixos fundamentais definidos para uma mobilidade sustentável, e que são eles o acesso universal, a eficiência, a segurança e a mobilidade verde. Hoje teremos o primeiro dessas videoconferências, deste webinar. No dia 1 de julho será o webinar destinado a discutir o tema da eficiência, em 15 de julho o tema da segurança e, finalmente, a 29 de julho, da mobilidade verde. Hoje foram reunidos para este webinar pessoas de muita qualidade para falar sobre este tema, e é também com muito gosto que eu participo neste objetivo de preparação do Congresso Nacional, que, volto a repetir, será realizado em novembro 3 e 4 deste ano. Muito obrigado e passo a palavra, digamos, para o coordenador. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à primeira sessão da Adfercit. Eu lembro-me que iremos ter as outras 3 sessões, portanto, estes 4 temas que foram referidos, iremos ter a sessão relativa à eficiência no dia 1 de julho, da segurança no dia 15 de julho e da mobilidade verde, portanto, dos aspectos do ambiente relacionados com a mobilidade, no dia 29 de julho. Serão sempre quartas-feiras e serão sempre às 18 horas e, portanto, estão desde já todos convidados
esperemos contar convosco nas próximas sessões. O objetivo destes webinars são nós prepararmos o Congresso, o 14º Congresso, e esperamos que com os temas debatidos encontrar um conjunto de subtemas e a tratar, portanto, no Congresso. Hoje começamos com o acesso universal, temos um painel fantástico para falar sobre isto. O coordenador, o professor Álvaro Seco, da Faculdade de Ciências da Universidade de Coimbra, e temos também o Dr. Sérgio Pinheiro, o arquiteto Pedro Homem Gouveia, a engenheira Maria Goretti Margalha e o engenheiro Nuno Soares Ribeiro. Portanto, temos um número de pessoas com uma experiência abrangente na área da mobilidade e no acesso universal e, portanto, aquilo que esperamos é que deste debate saiam ideias para depois nós tratarmos no Congresso. Portanto, aquilo que também vos pedimos e o desafio que fica é que nos enviem perguntas através do chat para nós depois inserirmos no debate e para que os oradores possam também dar a sua visão às perguntas que vão chegando. E, portanto, vou passar desde já a palavra ao coordenador, ao professor Álvaro Seco, para iniciar então o debate. Obrigado a todos. Ora bom. Muito boa tarde. Julgo que posso começar. Pode começar, estamos a ouvir. Então, muito boa tarde. Eu queria começar por agradecer o convite da ADFERCIT para eu ser moderador deste painel, cumprimentar naturalmente os meus 4 colegas membros do painel e cumprimentar todos os participantes. A temática acessibilidade universal é crítica para a qualidade de vida e competitividade das sociedades e dos territórios, apresenta múltiplas facetas, apresenta múltiplos stakeholders e mesmo, digamos que alguns lobbies nesta área. Trata-se de um sistema, o sistema da mobilidade, que está em acelerada mudança. Esta mudança é decorrente de uma revolução tecnológica cada vez mais rápida. Basta relembrar a mobilidade elétrica, os veículos autónomos e conectados de que se falam todos os dias, a sistemas de bilhética contactless cada vez mais eficientes, os sistemas de informação em tempo real com apoio nas deslocações porta a porta, os sistemas de realidade aumentada, enfim, um número imenso de novas soluções tecnológicas que nos estão a assaltar todos os dias, mas para além disso, esta acelerada mudança também decorre da existência de preocupações cada vez mais prementes relativas à sustentabilidade ambiental e energética do nosso planeta. Ora, estas dinâmicas potenciam o aparecimento de novas soluções. Podemos pensar nos novos modos de transportes, as trotinetes que de repente apareceram em grande parte das novas cidades de Portugal, novos serviços, podemos pensar no serviço da Uber ou da Uber Eats, por exemplo, ou mesmo em novas e reformuladas formas de organizar o território e os sistemas de transportes. No entanto, novos tempos também trazem novos dogmas, nem sempre dogmas baseados na ciência. O que significa que é necessário proceder-se de forma sistemática a uma reavaliação do potencial das soluções, sejam elas as soluções novas ou reformuladas, ao nível de quais são os custos e as vantagens de cada uma destas ditas novas soluções, serão elas a solução para todos os problemas da mobilidade ou serão elas apenas adequadas a certos nichos de mercado? Ou ainda sobre as velhas soluções, eu estou a usar o termo velho, obviamente com algum sentido crítico, será que estas soluções velhas são mesmo velhas e desatualizadas e, portanto, deverão ser abatidas do cardápio das soluções possíveis?
ou deverão apenas ser readaptadas e refocalizadas nas áreas onde elas ainda são verdadeiramente competitivas? E, por outro lado, quais serão os custos de transição entre os atuais paradigmas da mobilidade e aqueles paradigmas que aí vêm no futuro breve? A título apenas de exemplo, por exemplo, o transporte público rodoferroviário. Hoje em dia, ele é obviamente essencial em áreas urbanas de média e grande dimensão, essencial para transportar muitas pessoas ao mesmo tempo ao longo de distâncias apreciáveis, mas também no serviço do transporte escolar ou ainda em zonas de baixa densidade através do transporte a pedido. Mas se olharmos para o amanhã que aí vem, qual será o papel do transporte público nesse amanhã que aí está a chegar? Por exemplo, uma coisa que nos assaltou a todos nas últimas semanas e meses e que chamou a atenção para as vulnerabilidades sanitárias dos transportes públicos. Como é que essas vulnerabilidades sanitárias foram explicitadas pelo Covid e que resultaram em termos que tomar decisões sobre se valorizávamos mais a minimização do risco ou mais a viabilidade económica dos sistemas de transportes? Como é que vamos ultrapassar estas vulnerabilidades? Será que há risco de os transportes públicos passarem a ser apenas utilizados por quem não tem alternativa e, portanto, deixar de ser de uso completamente generalizado e passar a ser uma solução de nicho para quem não pode deixar de andar de transporte público? Por outro lado, agora pela positiva, que impactos expectáveis é que teremos das novas tecnologias na competitividade dos transportes coletivos? Por exemplo, os sistemas de bilhética de que falámos há pouco, os sistemas cada vez mais sofisticados de informação, os sistemas de planeamento e gestão da operação dos serviços. Que impactos podemos esperar deles? Ainda numa outra vertente, que importância do princípio dos transportes públicos enquanto serviço público essencial, que deve beneficiar das compensações, até que ponto esta questão continua a ser particularmente relevante e vai continuar a ser relevante no futuro. Em relação a uma outra vertente desta questão da gestão da mobilidade, por exemplo, relativamente ao modo da bicicleta, seja ela elétrica ou não, e que é um modo de transportes que está cada vez mais na moda, será que este modo vai ser a panaceia para todos os males, como alguns defendem, ou apenas uma solução potencialmente importante em alguns segmentos do mercado? Por exemplo, até que ponto a solução elétrica das bicicletas resolve totalmente o problema da orografia? O que fazer às necessidades dos incapacitados para o seu uso? Eu começo cada vez mais a aproximar-me de uma idade em que este é um problema também para mim e para uma percentagem significativa da população. O que fazer às longas deslocações? Será que o conceito de cidade dos 15 minutos que ultimamente tem aparecido é um conceito que deve ser definido como um objetivo ou como uma utopia para a qual nos devemos aproximar? Qual deverá ser o papel das grandes opções estruturais na promoção da bicicleta? Ao nível, por exemplo, do planeamento e gestão das redes de ciclovias. Que dimensão, que amplitude as redes de ciclovias precisam de ter? Ao nível da implantação das zonas 30 ou zonas de coexistência na gestão dos espaços partilhados com o automóvel. Será que estas zonas 30 e de coexistência devem existir para proteger a mobilidade suave e as atividades urbanas da agressividade do automóvel apenas em espaços locais? Ou deverão ser também uma forma, eu diria artificial, de aumentar a competitividade da bicicleta face ao automóvel em todo o território? Uma outra vertente deste problema, por exemplo, as trotinetes elétricas que apareceram nas nossas cidades nos últimos meses, de forma muito significativa, no último ano, de forma muito significativa. Será que é um novo modo de uso generalizável, quer isoladamente, quer em coordenação com outros modos, ou é apenas uma solução de nicho muito localizado, ligado nomeadamente às questões do turismo? E ainda em relação ao automóvel individual, em qualquer das suas vertentes, de automóvel privado, de táxi ou carpooling ou car sharing, será que deve ser um modo de transporte a abater, devendo ser sempre penalizado nas novas soluções de gestão do território e da mobilidade?
Ou será que ele tenderá a continuar a oferecer um produto valioso para certas necessidades fundamentais? Eu perguntaria qual o impacto previsível, digamos a 5, 10 anos de distância, das novas tecnologias que se anunciam do veículo autónomo e conectado, do veículo elétrico. Aliás, diria mesmo que dos 3 pecados originais do automóvel, que normalmente são apontados, a poluição, a dependência do petróleo, a ocupação do espaço, quais destes pecados se manterão como um verdadeiro problema daqui a 10, 15 anos de distância? E ainda uma outra vertente que queria realçar, a da dependência da mobilidade e da acessibilidade face ao ordenamento do território. As novas soluções de mobilidade, será que são para as cidades portuguesas de hoje, aquelas onde nós vivemos todos os dias, ou em alguns sentidos são para cidades ideais que ainda não existem em Portugal? E aqui perguntaria quanto tempo demora a mudar uma cidade? Por compactação, por densificação, por especialização ou mistura funcional diferente no território. Uma penúltima vertente de análise que me parece importante: qual o potencial de estratégias de Traffic Demand Management para a gestão, a mudança de paradigma da nossa mobilidade? Será que os níveis e padrões de acessibilidade de mobilidade podem ser significativamente ajustados pela reorganização temporal das atividades e ou pelo teletrabalho? Quais os níveis de achatamento ou redução dos perfis da procura diária da mobilidade que são razoavelmente expectáveis de serem obtidos através de estratégias deste tipo? Finalmente, uma última nota para uma vertente que também me parece importante, que tem a ver com os custos de transição entre modelos de mobilidade estruturalmente diferentes, os atuais e aqueles que pretendemos para um futuro mais ou menos próximo. Para além das vantagens potenciais à partida das novas soluções face às antigas, às velhas, qual o lastro condicionamento provocado pelo existente, o edificado existente, as vivências económicas e sociais existentes, a normal resistência à mudança por parte dos operadores e dos utilizadores? Qual o custo e o tempo de transição previsíveis entre a situação existente e aquela que queremos eventualmente atingir? Ora bom, estes são um conjunto de vertentes de análise que me parecem importantes quando estamos a analisar esta questão da mobilidade e acessibilidade universais. E espero eu que algumas destas vertentes e das perguntas que eu deixei implícitas, mas também outras que não referi, possam vir a ser abordadas pelos nossos 4 membros do painel, a quem eu vou passar a palavra. Eu vou começar por passar a palavra ao arquiteto Pedro Homem Gouveia, que é Senior Policy and Project Manager na Polis. Depois passarei a palavra ao Dr. Sérgio Pinheiro, diretor do Departamento de Gestão, Planeamento de Sistemas de Transportes e Mobilidade da Área Metropolitana de Lisboa. A seguir passarei a palavra à engenheira Maria Goretti Margalha, que pertence ao Gabinete de Gestão da Mobilidade na Câmara Municipal de Beja. E, finalmente, passarei a palavra ao engenheiro Nuno Soares Ribeiro, que é partner da VTM Consultores. E, sem gastar mais tempo, então, passaria a palavra ao Sr. Arquiteto Pedro Homem Gouveia para a sua apresentação. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me bem? Sim? Está? Ok, pronto, ótimo, obrigado. Antes de mais, parabéns pela iniciativa e muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui convosco. A minha experiência aqui na Polis a Polis é uma rede de cidades e regiões europeias, integra cerca de 80 grandes e pequenas e é especificamente dedicada à inovação no transporte, é uma das poucas redes de cidades europeias especificamente dedicadas a um aspecto que é a inovação no transporte. Não a inovação pela inovação, mas aquele tipo de inovações que podem ajudar as cidades a tornar os seus sistemas de mobilidade mais seguros, mais sustentáveis, mais equitativos. Há grandes desigualdades, como sabem, e também para salvaguardar e até promover a liberdade de escolha das pessoas, para que as pessoas tenham de facto opções equivalentes em tempo de custo e de tempo que permita de facto dizer que elas têm escolha. Nós trabalhamos muito com vários municípios por toda a Europa,
fazemos capacitação, ajudamos os municípios a trabalharem uns com os outros, procuramos novas soluções, trabalhamos em vários projetos europeus de research e de aplicação prática e também fazemos lobbying junto da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. A minha experiência nesta área vem sobretudo de muitos anos de trabalho na Câmara Municipal de Lisboa, onde a minha principal missão foi desbloquear, digamos, a requalificação da rede pedonal da cidade e o início da aplicação de novas medidas e metodologias de promoção quer da acessibilidade pedonal, quer da calmia de tráfego. Isto é um bocadinho como dizia o Sérgio Godinho, isto está tudo ligado, havia uma música que ele cantava assim, e é talvez uma primeira nota que eu gostava de dar em jeito de resposta às questões que lançou para a mesa. É que nós começámos a trabalhar com a acessibilidade, vulgo entendida para a acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada. A minha primeira missão foi adaptar passagens de peões. Mas a primeira coisa que nós verificámos foi que não fazia sentido estar a adaptar as passagens de peões sem as tornar seguras, porque só ia fazer com que as pessoas com deficiência fossem atropeladas mais facilmente. E então, para trabalhar a acessibilidade, é essencial trabalhar a segurança. Agora, também é impossível promover a segurança rodoviária, e nomeadamente a calmia de tráfego, sem considerar aspectos que têm a ver com a gestão de tráfego, não é? E, portanto, ampliamos para esse aspecto também, tivemos que ampliar para esse aspecto o nosso trabalho. E também é impossível resolver questões da mobilidade, da gestão de tráfego nas cidades de hoje em dia sem promover a sustentabilidade. E, portanto, também acabámos a trabalhar, aliás, a nossa equipa foi das primeiras também a criar várias soluções para reduzir as velocidades para ser mais fácil a circular de bicicleta. E hoje em dia aquilo que eu vejo aqui em Bruxelas, e hoje estivemos numa reunião com vários vereadores dos transportes de várias cidades europeias, Paris, Bruxelas, Lisboa também, é que hoje um dos grandes desafios trazidos pelo Covid é que já não é só promover a mobilidade sustentável por uma questão de, obviamente, lidar com a crise climática, mas é sustainable is affordable, porque as pessoas com a perda de empregos, com a redução nos rendimentos, com o stress sobre as economias familiares, as pessoas precisam hoje em dia não tanto de correr para os seus carros, é verdade que neste momento o preço do petróleo está baixo, mas isso não se vai manter por muito tempo. As pessoas precisam é de opções de transporte baratas. O que é mais barato? É o transporte público, é a bicicleta e ao andar a pé. Não quer dizer que isto vá resolver tudo, temos uns grandes desafios pela frente, mas hoje, no fundo, a acessibilidade, a segurança, a sustentabilidade e a affordability, eu já me esqueci da palavra em português, peço desculpa, isto está tudo ligado. Quanto ao amanhã que aí vem, nós não temos nenhuma bola de cristal, mas é possível, digamos, aquilo que aconteceu é aquilo que se chama um cisne negro, não é? Que é um evento que não era esperado, que olhando para trás agora percebemos como é que devíamos ter esperado isto, mas os cisnes negros geralmente o que eles fazem é apontam-nos para o ângulo morto, para as falhas sistémicas que nós não vemos por várias razões. Portanto, há várias tendências pré-existentes a esta crise, que esta crise acelerou. E dentro de limites razoáveis, obviamente que costumo dizer que as crises são uma oportunidade. Obviamente dentro de limites razoáveis, quer dizer, a morte não é uma oportunidade, mas se as coisas são, quer dizer, onde se fecha uma porta abre-se uma janela, como diz o povo, e devemos analisar aquilo que se passou e os desafios que neste momento enfrentamos. Se queremos ser estratégicos, e é essencial que sejamos estratégicos, temos que analisar o que se está a passar em função dos nossos objetivos. A chave do pensamento estratégico é analisar o que se passa em função de objetivos. E, portanto, assumindo aqui, penso que é consensual neste painel e neste congresso, que o objetivo é a mobilidade sustentável, eu diria que há três grandes tendências que é muito importante, três grandes questões que é importante colocar. Primeiro, do ponto de vista no horizonte. Número 1, a incerteza é certa. Portanto, nós não sabemos nos próximos meses, ano, se vai haver uma segunda vaga, se vai haver uma terceira vaga, como é que vai ser, se houver. Também não sabemos como, quando vão entrar ou sair restrições, como é que estas restrições vão deixar de ter efeito, como é que a economia vai responder a estas, quer às restrições, quer à saída das restrições,
e também não sabemos exatamente o que é que aí vem a seguir. Não é para ser pessimista nem alarmista, mas de facto não sabemos. Pronto, e temos que admitir isso, já é um grande caminho. Em segundo lugar, também temos que perceber que aquilo que se passou tem uma fonte, e a fonte é a crise climática, não é? Portanto, isto vai acontecer, este tipo de eventos ou outros vão acontecer mais vezes. A expressão resiliência vai ser um aspecto cada vez mais importante das infraestruturas e das operações de mobilidade urbana. Também temos que ter em conta que a crise climática a aceleração da crise climática vai agravar, vai ter consequências económicas. Essas consequências económicas vão gerar problemas sociais, que por sua vez vão gerar instabilidade política. E, portanto, nós estamos neste momento numa janela de oportunidade que não vai durar sempre, mas para, de facto, lançar as fundações para a mobilidade urbana do futuro e para sobrevivermos em condições capazes. Em terceiro lugar, ainda no horizonte, é importante também percebermos que as pessoas, a opinião pública as pessoas sabem que a mudança é necessária. E nós já estamos a entrar numa fase em que as consequências vão ser vividas pelos filhos e pelos netos. E, portanto, isto já toca às pessoas. O grande problema sempre do combate às alterações climáticas tem sido sempre que as consequências estão lá muito para a frente. 100 anos, daqui a 100 anos não está cá ninguém. Não conhecemos ninguém que esteja cá daqui a 100 anos, mas agora já não é daqui a 100 anos, é daqui a 30, é daqui a 40 anos, portanto já estamos a falar dos nossos filhos e dos nossos netos e, portanto, as pessoas já percebem que é preciso mudanças. As pessoas populações inteiras tiveram 3 meses fechadas em casa. Eu, pessoalmente, nunca esperei, nem no meu país, nem neste país onde eu estou a viver, este grau de obediência e, portanto, eu acho que isso também deve servir, se quiserem, também de inspiração sobre aquilo que é possível hoje em dia esperar que a população responda. A crise económica, nós sabemos que durante as crises económicas, olhando para trás, há sempre uma redução nas deslocações e, portanto, isto também nos deve ajudar a perceber que há aqui uma janela de oportunidade para converter os nossos sistemas de mobilidade urbana que vai estar aberta mais do que simplesmente agora as pessoas saírem de casa porque acabou a quarentena. Há aqui, esta crise económica vai se arrastar durante algum tempo e isso é para nós uma oportunidade para continuar a fazer as transformações. Um segundo aspecto em que também é importante considerar coisas é do ponto de vista da procura. É costume falar que o teleworking vai mudar muita coisa. O grau em que vai mudar nós não sabemos exatamente ainda. O que nós sabemos é que, como alguns especialistas apontam, durante esta quarentena houve várias empresas que deram, digamos, um leap tecnológico de 10 anos a comprar as licenças de GoToMeeting, de Zoom, os computadores, a deixar as pessoas irem trabalhar para casa. Isso cria, obviamente, precedente na gestão de recursos humanos. E, portanto, mesmo que é importante termos em conta aqui 3 coisas de imediato. Em primeiro lugar, mesmo o teleworking parcial vai ter um grande impacto. Desde logo, por exemplo, nas pessoas comprarem ou não comprarem o passe mensal de transportes. Se nós passamos a estar 2 dias por semana em casa, por exemplo, pode já não valer a pena. Em segundo lugar, este teleworking é apenas para quem pode trabalhar em casa, não é para quem está a trabalhar no supermercado, na farmácia, a limpar a rua e por aí fora. Portanto, é sobretudo para quem tem maiores recursos, maiores rendimentos e, portanto, que usa mais o carro. E, em terceiro lugar, o teleworking, mesmo parcial, vai ter consequências no retalho, portanto, no retail, portanto, no comércio local, e em toda a cadeia logística que vai a partir daí, porque, por exemplo, se as pessoas, por exemplo, numa zona de escritórios, deixam de ir trabalhar, passam a trabalhar em casa um dia por semana, é logo 20%, uma quebra de 20% na procura de restauração naquela zona. Isto tem consequências. Um outro aspecto é o da precarização, quer o desemprego, quer a precarização, quer os baixos rendimentos, isto altera completamente as escolhas do ponto de vista do commuting, portanto, dos movimentos pendulares. E, por fim, também a descida, provavelmente aquilo que vamos assistir, que é um acentuar na descida de pessoas a comprar carros e até a tirar a carta. Isto era uma coisa que já vinha de trás. A própria Automotive Industry o reconhece. O que nós não sabemos agora é como é que o setor automotivo vai sair desta crise. E pode não sair nada bem, porque eles dependem do consumo e a produção parou em todo o lado. Estava a falar há 2 semanas com os representantes da ACEA, quer dizer, eles estão completamente com a corda na garganta porque a produção parou em todo o lado e isto tem, obviamente, enormes consequências. Por fim, só para terminar, se me permitem só mais 2 minutos, pode ser?
Sim. Sim, sempre. Do ponto de vista da oferta, também é importante termos em conta 3 coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, toda a conversa em volta da confiança no transporte público é uma conversa irracional, convém termos isso em conta. Em primeiro lugar, irracional, quer dizer, não é que seja irrelevante. Muitas vezes o irracional é relevante, mas temos que perceber que é uma base irracional. Em primeiro lugar, porque há muitos poucos estudos de opinião que apontem de facto para que comprovem esta perda de confiança. Em segundo lugar, porque mesmo que houvesse esses estudos de opinião, quer dizer, estar a perguntar a uma pessoa que foi assaltada, olha lá, tem medo de assaltos? Obviamente que ela vai dizer que sim. Como é que as pessoas vão responder daqui a 2 ou 3 meses, 6 meses? Isso é outra coisa. Em terceiro lugar, também porque quem é que está a responder que perdeu a confiança no transporte público? Eu lembro perfeitamente que em 2018 nós fizemos um inquérito, uma amostra representativa da população residente em Lisboa que entre outras coisas tinha perguntas sobre o transporte público. Havia muitas pessoas que se queixavam, portanto em perguntas abertas, porque falta ar-condicionado. Mas ar-condicionado, a Carris já tem ar-condicionado nos veículos há 10 anos. Ou seja, estávamos a falar de pessoas que têm aquela cassete para se queixar de transporte público porque não usam transporte público, ponto. Agora, obviamente que há desafios, problemas assim, quer dizer, esta crise abriu um buraco nas contas dos operadores de transporte público e é importante termos em conta que, por um lado, não é o dinheiro europeu que vai salvar as perdas operacionais, tem que ser os governos a apoiar os operadores, mas, por outro lado, se estes buracos deixam cicatrizes, nós podemos ver os operadores a várias escalas a adiarem programas de manutenção e de upgrade das suas infraestruturas e rolling stock. Isto vai ter consequências, obviamente, gravíssimas na oferta e na segurança da oferta daqui a 2 ou 3 anos. E, por fim, há um aspecto que é importante termos em conta e que é muito pouco falado, e que é os grandes players no setor do IT, portanto, Information Technology, portanto, como dizia no meu tempo, da informática, que é ainda a palavra que eu gosto de usar, eles estão a entrar em força no mercado. Eles sabem perfeitamente eles acompanham perfeitamente o abandono crescente do carro individual. Há um mercado de cerca de 30 trilhões de dólares que é representado pelos consumidores que atualmente andam de carro e têm o seu próprio carro e gastam o dinheiro todo com o carro. Eles estão a entrar rapidamente, estão a avançar rapidamente para captar este enorme fatia de mercado. E aquilo que nós estamos a ver agora é que os projetos que estão a entrar não é aquelas startups tecnológicas. São investimentos brutais feitos pela Amazon, pelo Facebook, pela Intel, pela Google, e que, portanto, estão a preparar-se para entrar em força, quer naquilo chamado Mobility as a Service, quer nas frotas de veículos autónomos, que, atenção, ao contrário do que se diz, já há frotas de veículos autónomos a operar. A da Waymo no Arizona e a Mobileye vai lançar um serviço comercial em 2022, que é já ao virar da esquina em Israel. Para terminar, uma última frase que eu gostava de deixar convosco, que é o seguinte, e para rematar, a mobilidade sustentável ou é segura ou não será sustentável. Não é possível estarmos a dizer às pessoas para fazerem as crianças ir a pé para a escola ou para pegarem na bicicleta se elas depois têm medo e correm de facto perigo nas nossas ruas. E, portanto, a promoção da segurança é fundamental e a promoção da segurança é também aquilo que é mais importante fazer para tornar as nossas cidades mais acessíveis, porque nós temos um desequilíbrio brutal em os grandes avanços, os grandes progressos na segurança rodoviária pela Europa fora, mas não só, têm sido em benefício dos condutores e em detrimento de quem está fora do habitáculo. E, portanto, este é um aspecto que é importante nós ligarmos, e nós aqui estamos a trabalhar muito nisso, que é ligar a sustentabilidade à segurança. As duas coisas têm que andar de mão dadas, senão continuam paradas. Peço desculpa porque me estendi. Obrigado pela paciência. Obrigado. Então, eu sem mais demoras passo a palavra ao Dr. Sérgio Pinheiro, por favor. Boa tarde, obrigado pelo convite e por se lembrarem de nós. Eu ia começar relativamente por aquilo que eu julgo que é uma coisa que era o novo antes desta pandemia. E a primeira nota do que para mim era o novo é a ideia de que
se estava a caminhar no sentido de que os transportes passavam a ser um direito equivalente a outros direitos que fomos consagrando na última metade do século passado, como o direito à habitação, à saúde, à educação, à justiça. Quando o Luxemburgo anuncia a gratuitidade de todos os sistemas de transporte no seu país. Quando a primeira-ministra alemã declara que em 10 cidades alemãs o transporte passa a ser absolutamente gratuito, mesmo num país federal e que, portanto, tem outros estados, mas ela sobrepõe-se e diz não, tem que ser gratuito. Mesmo agora Cascais, que passou também a ter transporte gratuito de âmbito municipal, isto é, nós estávamos perante um facto que era tendencialmente, tínhamos chegado à consolidação de um novo direito, que era o direito ao transporte. E isto acrescentaria aqui uma inovação que é, enquanto chegamos aos outros direitos, por valores humanos, isto é, não podemos deixar ninguém sem tratamento de saúde, não podemos deixar o analfabetismo prevalecer, e isto consagrou direitos individuais, nós aqui chegamos a um princípio que é o do interesse coletivo, isto é, o ambiente, as questões energéticas, a segurança, etc., não toleram mais a gente não ter um direito geral e universal, que é o direito ao transporte. E esta é uma inovação com que estávamos a consolidar no fim antes desta pandemia. Depois, aliás, acrescentava aqui uma outra lógica, que é o inverso do que tinha acontecido. Reparem que em 2001, o secretário de Estado dos Transportes em Portugal defendia que o tarifário devia cobrir os custos operacionais e devia caminhar para esse sistema. Em 2011, entre julho de 2010 e agosto de 2011, um ano e um mês, os passos na área metropolitana de Lisboa aumentaram 1,2%, a seguir 3,5% sobre já o aumento anterior, e a seguir 15%. E o resultado foi que a área metropolitana de Lisboa perde 20% dos seus passageiros neste período imediatamente a seguir. Esta nova realidade, que é o transporte, é um direito, veio criar as condições, em larga medida, para a criação daquilo que foi o PART, o Programa de Redução do Tarifário no país. E isto veio trazer uma coisa absolutamente nova também. É que nós tínhamos passado na área metropolitana de Lisboa, desde a criação do PASS, a discutir dois conceitos. Um era o alargamento de todos os modos e o outro era o alargamento a toda a área metropolitana de Lisboa, quando antes só cobria 30% do território da área metropolitana de Lisboa. O parte foi possível consagrar e mudar neste princípio. É que quando discutíamos o alargamento a outros modos e o alargamento a todo o território, a premissa era isto tem que dar saldo zero. Isto é, o que já gastávamos era o que vamos continuar a gastar. Gastávamos em 30% do território, querem passar a 100% do território, têm que gastar o mesmo. E, portanto, isto não permitia uma política tarifária nova, de facto. O parte é a assunção de um princípio pelo Estado. O transporte público tem custos públicos e vale a pena investir nele. E é por isso que é consagrado mais de 100 milhões de euros no ano passado no Orçamento de Estado para este fim. E para dois fins, redução do preço e aumento da oferta. E, portanto, para terem uma noção, na área metropolitana de Lisboa, o tarifário, a receita tarifária cobria cerca de 90% dos custos das empresas de transportes, quando na Europa nunca ultrapassavam 40% a 60% da receita tarifária. E, portanto, o parte é a assunção deste pressuposto. Não, isto custa dinheiro ao público e é uma prioridade nacional. E, portanto, dar aqui duas ou três notas sobre o parte. Uma primeira é de que os resultados são muito desiguais no país todo. Houve sítios onde ele quase não tem expressão. Na área metropolitana de Lisboa ele teve muito bons resultados. Agora, uma das interrogações é porque temos sempre uma abordagem que é a ideia de que as políticas de transportes ou de mobilidade são iguais em todos os territórios. Na área metropolitana de Lisboa aplicámos todo o dinheiro do parte na redução do tarifário, no alargamento e na abrangência, mas na questão tarifária. Mas em grande parte do nosso território, a discussão não era sobre a redução tarifária, mas era provavelmente sobre a garantia da existência de serviço de transporte. Onde territórios onde, sempre que entrávamos em férias de período escolar, deixava de haver qualquer solução de transporte. E era aí que devia ter sido canalizado. Quando a área metropolitana de Lisboa define um tarifário único, o mais caro possível, 40 euros, nós vimos muitas das regiões replicar este mesmo preço. Ora, a realidade não é a mesma. Não tinha que haver este preço como uma réplica.
E isto, estou a dizer isto do ponto de vista técnico, isto é, nós técnicos muitas vezes replicamos isto. Às vezes participamos em discussões e eu vejo muitas das regiões dizer o nosso problema é que não temos um título intermodal. E a minha interrogação é, mas há algum outro modo que não seja apenas o modo rodoviário? Em larguíssima parte do território. Ou a gente está a julgar que importantes receitas elas se aplicam igual modo e para todo o território. Depois, um outro comentário é que o PART permitiu, de facto, uma mudança no sistema de transportes e na área metropolitana de Lisboa. Dar 2 ou 3 exemplos. Com a criação do Navegante 65, nós passámos a ter sinais, por um lado, do achatamento da curva, que agora se usa muito na pandemia, mas o achatamento da curva porque ele passou a ser usado, não só nos picos das horas de ponta, mas passámos a ter as pessoas com mais de 65 anos a usar de novo o transporte fora das horas de ponta. E para deslocações que era ir almoçar com amigos a Mafra, ir almoçar com amigos a Setúbal. Isto é, promover uma nova transformação de realidade social e com enormes efeitos sociais no convívio, no retirar as pessoas que estavam fechadas em casa, e isso é um impacto terrível na qualidade de vida das pessoas. A outra questão é que significou também, de facto, a libertação de um rendimento disponível para as famílias muito significativo. Uma última nota sobre o PART é que se não tivéssemos o PART e os operadores tivessem dependido apenas das receitas tarifárias para oferecer neste período de pandemia, em particular em abril, a oferta na área metropolitana de Lisboa não teria excedido os 6%. O PART permitiu a gente garantir que o operador rodoviário estivesse a oferecer 40% do sistema de transportes. Porque se um decreto-lei que permitiu que utilizássemos as verbas do PART de 2019, mantendo-as permanentes, mesmo independentemente daquilo a que estava condicionado antes, que era a oferta, etc. E, portanto, isto permitiu-nos, esta receita disponível, este orçamento em que o Estado se tinha comprometido que havia este investimento para o sistema de transporte, o Estado e as autarquias, garantir que a oferta foi de 40%. Eu só queria ainda aproveitar, a propósito do PART, 2 outros comentários sobre as questões do financiamento e em Portugal do sistema de transportes. Uma primeira é dizer que houve sempre a falsa convicção de que não havia custo público com o sistema de transportes e com a oferta em Portugal. E isto é um equívoco, na minha opinião, e é um equívoco que resulta de quê? De que nunca se assumiu o investimento que se fazia em transportes e ele foi sempre um investimento cruzado. Isto é, nós tínhamos o transporte escolar, que na verdade era o que assegurava o sistema de transportes em todo o país. Eu tive imensas discussões enquanto técnico, de discussão sobre reorganização de serviço de transportes, e o operador o que dizia era, façam lá o que quiserem, desde que não toquem no transporte escolar. Se vocês mexerem no transporte escolar, eu entrego-vos os autocarros e vocês resolvam o assunto. Mas quando na crise anterior, o ministro decide reestruturar o sistema de pagamento do transporte de doentes, quem se queixou foram os bombeiros. Porque, na verdade, o orçamento do sistema de transportes de doentes estava posto no Ministério da Administração Interna a pagar a disponibilidade dos serviços de bombeiros. E estávamos depois com corporações de bombeiros, que já não tinham senão carro para transporte de doentes, já não tinham um único carro de combate a incêndios. E este tipo de financiamento cruzado nunca permite a percepção do real investimento. Quando chegámos à área metropolitana de Lisboa, com as responsabilidades de transportes, uma das primeiras coisas que fizemos foi um inquérito a todos os 18 municípios, e o Porto fez igual trabalho no Porto, aos seus 17 municípios, a perguntar quanto é que se está a investir em sistema de transportes, em transporte escolar. A área metropolitana de Lisboa gastava 10 milhões de euros por ano em transporte escolar. Agora, ele nunca serviu para definir um serviço de transporte que não fosse os serviços especiais. Em todo o outro era um pagamento de transporte sem que o Estado alguma vez dissesse eu quero esta frequência, eu quero esta origem-destino, eu quero o que quer que seja. Isto é, era dinheiro injetado sem que o Estado definisse nenhum outro serviço. Para terem uma noção como era difícil conhecer o que são os reais investimentos do sistema de transporte, dizer-vos que no 4/18 este ano, o pagamento da comparticipação do 4/18 vem por qualquer coisa como o Gabinete de Estudos sobre Acidentes Ferroviários e Aéreos. Isto é, não é possível alguém olhar para um orçamento de Estado e perceber onde é que está o dinheiro que financia o real sistema de transportes neste país. Porque ele está sempre disperso.
Há uns anos em que sai pelo Ministério da Educação, há uns outros anos em que sai pelo Ministério do Ambiente, há outros anos em que se sai pelo Gabinete do Primeiro-Ministro. Não é possível fazer um estudo credível sobre o que é a evolução de investimento no sistema de transportes. Portanto, daqui passar para uma referência que é sobre o que é a estratégia da área metropolitana de Lisboa para a promoção dos transportes. Eu sublinhava aqui uma primeira atenção, que é isto. A área metropolitana de transportes tem esta abordagem metropolitana, mas a área metropolitana de transportes não tem nenhuma competência sobre a circulação e sobre a gestão do espaço público, sobre o licenciamento e a ocupação do território, etc. E, portanto, são políticas que, de alguma forma, pretendem complementar as políticas municipais, mas que não condicionam diretamente uma e outra. Dizer então 4 abordagens que estavam em cima da mesa e começaram o ano passado a ser implementadas de forma muito empenhada. A primeira, a redução do custo de transporte, já concretizado com o sistema tarifário, que foi criado, com o navegante 40 euros para a área metropolitana, 30 euros de âmbito municipal, a criação do passe família, o navegante 65 e a gratuitidade até aos 12 anos na área metropolitana de Lisboa, que é um salto enorme, porque nós tínhamos gratuitidade até aos 4 anos, recordemos. Não é? Um segundo ponto de abordagem, que é o reforço significativo do serviço de transporte. Dizer-vos que está em curso o concurso para a concessão do serviço de transporte rodoviário na área metropolitana de Lisboa. A área metropolitana de Lisboa definiu um concurso gross cost com um aumento previsto de 40% do serviço existente. E uma das convicções é que o preço é uma das variáveis muito importantes, mas a oferta do sistema de transportes é absolutamente relevante. Isto é, uma oferta, um crescimento significativo da oferta representa, com uma decalagem de 4 a 6 meses, um crescimento muito significativo da adesão ao sistema de transportes. Uma terceira área que é uma plataforma tecnológica integradora de serviços e sistemas inteligentes de transportes. Para terem noção, nós ainda não conseguimos fechar o parto do ano passado porque ainda não conseguimos recolher dos operadores todas as validações e toda a oferta do ano passado. Passar a ter, a partir de agora, um sistema de bilhético com informação em tempo real. Uma informação sobre os serviços de transporte em tempo real, onde eles estão, o que falharam, etc. E, por último, a definição de novos serviços de expansão em sítio próprio e de alta capacidade. Isto é, a expansão dos serviços de metro, de comboio, a criação de BRTs, etc. E daqui, de alguma forma, dar esta nota. É que a redução do passe, e o arquiteto Pedro Almeida chamou a atenção para isto, é que a questão de, com o teletrabalho, mesmo que a pessoa só fique um dia em casa, vale ou não vale a pena comprar. Se o preço do passe for, de facto, significativamente mais baixo, mesmo que fique um dia em casa, o ganho, o custo, isto é, 40 euros por mês na área metropolitana de Lisboa, significa que gasta menos de 1 euro por dia, gasta pouco mais do que 1 euro por dia em transportes, tendo toda a mobilidade. Portanto, mesmo que fique em casa, pode ir almoçar à volta, pode ir buscar ou ir levar o filho à escola, etc. E, portanto, conseguir isto, quer dizer que mesmo que em casa não compromete esta adesão ao passe. 2 ou 3 notas só sobre os resultados do parto e do nosso sistema tarifário. Nós crescemos 26% as validações com passe no último ano, entre abril e março deste ano. 26% das validações com passe. Tivemos um aumento de passageiros de 13%. Tivemos um aumento dos utilizadores com passe em 26%, mas uma redução dos utilizadores ocasionais em 28%. Isto é, passámos a ter passageiros regulares. Precisamente a resposta para esta questão, que é, mesmo estando em casa, um dia é um passageiro regular, tem o compromisso, tem o passe e anda indefinidamente. Dar uma outra nota que é os modos de transporte. Aquele que mais ganhou foi o ferroviário, com crescimento de 27% de passageiros. Isto significa precisamente esta aposta que é em linhas estruturantes do sistema de transportes que estruturem a organização das deslocações na área metropolitana de Lisboa e, portanto, aposta em soluções de transporte de alta capacidade e que são os eixos principais. Por outro lado, o aumento de transportes com o concurso que aumenta 40% da oferta do sistema de transportes. Um quarto ponto sobre as novas tecnologias. E dizer que a área metropolitana 2 minutos, doutor. de Lisboa aposta em 4 grandes eixos e no quinto, para terminar então, eu vou tentar ser muito mais rápido então, e só dizer isto. Portanto, 4 grandes eixos. A gestão operacional, nos operadores, a grande capacidade tecnológica, as funções da autoridade, o planeamento, o conhecimento do setor que regula, a fiscalização, a gestão do sistema tarifário, instrumentos financeiros de compensações
passarem a ter aqui, através do sistema tecnológico, as funções de gestão contratual, a fiscalização do cumprimento do contrato, etc., a promoção da adesão do passageiro ao sistema de transportes. E aqui a facilitação do acesso com os novos tarifários tecnológicos, a simplificação tarifária, mecanismos de otimização e planeamento de viagens, etc., mas também a questão da tal percepção do sistema de transportes. As novas tecnologias dão aqui uma resposta muito importante e o exemplo que também aqui foi dado, que é, num inquérito perguntado, dizem não porque falta o ar-condicionado nos transportes, mesmo quando eles têm. Isto é, uma das condições que condicionam a adesão ao sistema de transportes é um conjunto de preconceitos de quem já não usa o transporte e não percebeu que ele mudou, ou não tem informação ou não tem a percepção porque não lhe chega essa informação. As novas tecnologias são um fator essencial para eliminar esta questão da percepção. E depois, as tecnologias nos veículos, o concurso impõe. Dar aqui um exemplo também sobre a questão das novas tecnologias. Um dos objetivos desta nossa plataforma é, por exemplo, garantir isto. É eu saber que um barco que está 2 minutos atrasado, eu posso avisar o autocarro que está à espera daqueles passageiros e dizer até daqui a 5 minutos não partas, sendo que eu tenho isto modelado para garantir que a montante não há outros prejuízos, e poder informar ao passageiro que está no barco a dizer assim, não se apoquente, o autocarro está à sua espera, você vai chegar 2 minutos atrasado, mas tem um autocarro mais 5 minutos ali à sua espera. E este elemento elimina um dos fatores mais importantes na adesão ao sistema de transportes, que é o stress da utilização do transporte, que é o desconhecimento, porque eu não controlo o sistema de transportes, eu não sei se o sistema seguinte chega lá ou não. Para dar mais rápidas notas, portanto, a nossa plataforma vai passar a ter informação em tempo real, validações, etc, etc. Só sobre, foi-me também pedido aqui uma nota sobre a legislação. Uma primeira nota, a Lei 52 veio fazer uma coisa magnífica, na minha opinião, foi, em primeiro lugar, terminar com o RTA, o Regulamento de Transporte em Automóvel, que durava desde 1948 e que tinha criado vícios e uma cultura RTA terríveis, com impactos graves. Eu agora vou passar essa parte. A Lei 52 tem alguns inconvenientes. O primeiro é que transferiu, desde 2007, que sabíamos que tínhamos de fazer concurso em 2014, entre 2007 e 2015 não aconteceu nada, o Estado Central, que era a Autoridade de Transportes, não se preparou, não recolheu informação, não se capacitou, nem capacitou outras autoridades, sai a Lei 52 e diz, a partir de agora a responsabilidade é dos municípios e das CIMs, resolvam. Têm 3 anos para lançar o concurso. E este é uma das maiores problemas. Um segundo problema foi que... Temos que terminar. Então, vou terminar só dizendo, primeiro, para concluir, que uma primeira questão é não alterar a estratégia de promoção do transporte público e dos motos suaves, a aposta na valorização do transporte público e na reconquista da cidade. Uma afirmação minha, que é esta, é de que nós não queremos uma sociedade tele, não queremos nem teletrabalho, nem teleensino, nem telefruição cultural. Nós precisamos de recuperar a rua. Pensem o que é, com 12 anos, uma criança não ter sociabilidade direta, afeto direto, a possibilidade de jogar à bola, de estar com os amigos, prosseguir a mobilidade sustentável e, se muitas das questões são de ordenamento do território, foram aqui questionadas a tal distância de 15 minutos, etc., a verdade é que quando não é possível e não a temos de imediato, temos de prosseguir a aposta em melhores transportes, mais organizados e reduzir o seu tempo de viagem. Muito obrigado, desculpa. Muito obrigado, eu passo de imediato à engenheira Maria Goretti, por favor. Boa tarde a todos. Um especial cumprimento ao professor Álvaro Seco, que foi meu professor na Universidade de Coimbra. Agradeço o convite ao meu colega e amigo Paulo Marques e também congratulo a Câmara Municipal de Cascais pela organização deste congresso submetido a este tema tão importante que é a mobilidade sustentável para todos. A minha internet não está o melhor possível, como já devem ter reparado, vamos tentar, pronto, que me ouçam da melhor forma. Está muito bem. Por enquanto está bem, ótimo. Então eu vou procurar abordar alguns temas também um bocado indicados por a organização, nomeadamente a mobilidade em regiões de baixa densidade, os transportes públicos, mas vou-me focar mais no transporte flexível e no transporte versus transporte a pedido e também na acessibilidade, enfim, na vertente da acessibilidade para todos, olhando naturalmente para os desafios que o município de Beja tem enfrentado nestas áreas.
Ora, os indicadores socioeconómicos, nós sabemos que indicam uma contínua tendência para a concentração das pessoas nas cidades e em territórios de baixa densidade, como é o caso do Alentejo, com pouca população e às vezes dispersa. Estas questões da mobilidade e da acessibilidade trazem-nos desafios bastante grandes e também comprometem a acessibilidade em condições de equidade e de acesso aos serviços públicos na maior parte das populações. Portanto, as necessidades de transporte da população mais dispersa não consegue ser eficientemente assegurada por um transporte público tradicional, porque essencialmente, economicamente, não é viável nestes padrões comuns. E, claro, há perda também da oportunidade destas populações no acesso portanto, à cidade, às escolas, etc. Então o desafio concentra-se em encontrar soluções para, essencialmente, reduzir as assimetrias e dar resposta a estas populações, sendo que os transportes e as comunicações são atribuições do município e naturalmente nos compete criar, construir e gerir as redes de transporte há muito tempo nos próprios concelhos e agora com a nova lei ainda com competências bastante mais alargadas. O que é que se fez em Beja? Em 95, e também na sequência de estudos de mobilidade que fizemos e transportes e de circulação e estacionamento, portanto estudos globais, surge em Beja a ideia do táxi coletivo. Um projeto que foi desenvolvido em colaboração com a antiga DGTT, atual IMT, a Antral e os industriais de táxis do concelho. Isto também porque na altura estávamos a mudar a circulação, o trânsito, estávamos a introduzir o transporte público na cidade, porque existia um transporte da cidade para as freguesias rurais que atravessava a cidade, mas que não era propriamente um transporte que servisse a população da cidade. E os táxis, de alguma forma, também estavam a perder trabalho. E pronto, isso surge um bocado esta ideia do táxi coletivo, que não era possível o transporte público em táxi. Então, em colaboração na altura com a DGTT, surge depois a publicação em 98 do Decreto-Lei 251/98, que permitiu que partíssemos para este transporte público nos tradicionais táxis. Portanto, esta legislação foi a base jurídica do projeto dos táxis coletivos, que teve início no Concelho de Beja em 2000. Este transporte de passageiros é adequado realmente a situações como a nossa, em que existe uma baixa procura e que o transporte regular não era compatível em termos económicos, nem era ajustado às necessidades dos cidadãos. Portanto, este projeto mantém-se até hoje, tendo evoluído em alguns circuitos, nomeadamente evoluiu também no conceito do transporte a pedido. E também agora que se falou agora no PART, também aproveitámos para aumentar alguns percursos agora em 2019, aproveitando estes financiamentos que apareceram. Quais são as características em termos gerais do projeto? O que nós quisemos foi melhorar a acessibilidade entre a cidade e as freguesias rurais. Essa foi a primeira, digamos, a primeira característica deste projeto. E criar uma alternativa também ao transporte tradicional, em transporte público e, essencialmente, também ao automóvel. Recorrendo ao serviço de táxi que partilha até à lotação máxima do veículo, sendo que, caso o veículo ou o número de pessoas que procuram este tipo de transporte exceda a capacidade daquele veículo, imediatamente é pedido, portanto há uma escala e é pedido um novo veículo até ao local, que já não faz o percurso completo e que depois, pronto, faz o resto do percurso. Este projeto, no início, começa numa filosofia próxima do transporte público habitual, portanto com percursos fixos, e começa a evoluir para realmente percursos mais flexíveis e para o transporte em Beja, para o transporte flexível, o transporte a pedido. Em Beja estamos focados no período diurno
por enquanto, aos fins de semana ou durante a semana quando não há a oferta do transporte público tradicional. Mas naturalmente isto é um transporte que pode facilmente evoluir para outras situações, nomeadamente abranger o período noturno, e só para referir, por exemplo, agora no âmbito desta pandemia, como sabem, o transporte diminuiu os percursos, porque diminuiu não só porque deixaram de existir as escolas, portanto aquela questão do escolar que ao fim e ao cabo é o que economicamente dá corpo ao transporte público. Portanto, por esse lado ele diminuiu por essa razão, mas não diminuiu só por essa razão, também diminuiu porque as pessoas ficaram confinadas, ou seja, os percursos existentes, alguns deles até deficitários, ainda se tornaram mais deficitários. Deficitários porquê? Porque entretanto abriram-se as escolas do 11º ano e do 12º ano e os alunos simplesmente não tinham transporte para vir para as escolas. Portanto, conseguimos montar rapidamente um sistema com os nossos táxis coletivos, de forma a que os alunos partilhassem o táxi, criando percursos alternativos, sabendo de onde é que os alunos, qual era a origem e destino, com horários naturalmente muito díspares, que até o próprio transporte público faça aqueles horários muito díspares, até porque nas escolas se procuraram criar as turmas de forma desfasada. Portanto, o transporte público tradicional dificilmente responderia àquela necessidade e, portanto, este transporte realmente flexível tem muitas vertentes. O projeto tem funcionado de forma manual, digamos, sem estar ligado a nenhuma plataforma eletrónica, mas agora em colaboração com a CCDR do Alentejo, pretende-se evoluir para uma vertente mais tecnológica, com a introdução de uma plataforma eletrónica associada depois a um serviço de atendimento e de reservas. Este passo vai ser possível através de um protocolo que nós já assinámos, que abrange 5 municípios. O nosso município Beja é o único que tem experiência neste tipo de serviço, mas os outros estão a trabalhar no sentido também de montarem este serviço de transporte a pedido, que é Reguengos, portanto Moura, Beja estamos nós, né? Bertola e Odmira, que vai ter 3 NUTs, tem o Alentejo Central, o Baixo Alentejo e o Alentejo Litoral, sendo depois a intenção realmente da CCDR do Alentejo disseminar o projeto à escala regional, não é? Para disponibilizar um serviço inovador neste domínio, e também uma solução que eles pretendem de mobilidade como serviço, não para se sobrepor à oferta existente, mas para complementar a oferta, e num reforço de capacidade de prestar serviços de proximidade, numa resposta mais eficaz. Portanto, também estamos muito crentes que este projeto poderá evoluir num sentido muito favorável. E nomeadamente também agora com os novos apoios, não é? Destes novos programas, ao nível do transporte temos tentado ter também, enfim, tarifas muito atrativas, o que também tem fomentado bastante o uso do transporte. Naturalmente que a pandemia veio alterar um bocado estes ícones e até os transportes. Hoje em dia criou-se algum receio e estamos a retomar, digamos, o transporte público tradicional, estamos a retomá-lo, mas é um grande desafio face à incerteza de toda a situação que estamos a viver. Portanto, a minha apresentação foca-se muito nesta área do transporte a pedido e do táxi coletivo, do qual temos experiência realmente há bastante tempo, desde 2000, portanto há 19 anos ou quase vai fazer 20 anos. Mas, por outro lado, também temos trabalhado muito na área da acessibilidade e mobilidade para todos,
que hoje se assume como uma matéria fundamental no planeamento da mobilidade urbana. O Concelho de Beja, à semelhança de muitos outros, em Portugal, falha bastante quando nos focamos no tema da acessibilidade, numa vertente mais ligada ao desenho urbano. Nós temos visto agora até em Lisboa grandes mudanças e mudanças muito significativas. Nós em Beja não temos essas mudanças, mas temos trabalhado nesse sentido. A cidade é antiga, tem ruas estreitas, escassez de passeios, utilização de materiais de acabamento muito pouco amigáveis ao peão, e o município tem procurado então trabalhar nesta vertente. Mas não estamos só focados no espaço público, estamos focados na informação, no transporte acessível. Agora no novo concurso do transporte estamos muito vocacionados para que o transporte seja acessível, tenha novas tecnologias, portanto o concurso está todo desenhado numa vertente já muito mais para a frente, e também trabalhado no edificado e na comunicação. É evidente, aproveitamos as candidaturas agora do Portugal 2020, em 3 eixos principais, na promoção das estratégias do baixo teor em carbono, na melhoria do ambiente urbano e na regeneração física, económica e social. E temos aprovados vários projetos num valor próximo de 8 milhões de euros, e os projetos que temos agora em curso são, nomeadamente na via pública e ao nível dos edifícios, têm 2 principais objetivos. Por um lado, o usufruto da cidade de Beja, por todas as pessoas, que é um foco que nós temos, com quem nós temos vindo a trabalhar desde sempre. É mais fácil trabalhar às vezes até no transporte público, introduzir os táxis, foi mais fácil, nós estamos a trabalhar nisto desde 98, mas foi mais fácil introduzir até projetos inovadores, como foi o do táxi coletivo, do que depois vir para a via pública, porque a via é muito grande, os investimentos são muito grandes, mas é um grande objetivo nosso que a cidade possa vir a ser utilizada por todas as pessoas. Naturalmente, o que é que nós temos feito? Temos selecionado percursos, temos procurado trabalhar em percursos, um percurso acessível, no sentido também de potenciar o turismo acessível, porque o turismo hoje em dia está a ser uma fonte de riqueza para o nosso país, e aquele turismo que se centrava muito nas grandes cidades, Lisboa ou no Porto, nas cidades mais turísticas, hoje em dia nota-se que o turismo está a procurar também estas zonas mais rurais, e por isso temos procurado melhorar a acessibilidade através destes tais percursos pedonais acessíveis que interliguem equipamentos relevantes, ou seja, não tenham gaps, sejam um percurso agradável, e que procuram ligar pontos como comerciais, turísticos, históricos, o património, etc. Depois também questões de pormenor, introdução de rampas fixas no nosso acesso a edifícios históricos e rampas amovíveis nos edifícios comerciais, onde temos procurado também incentivar os comerciantes a trabalhar um bocado neste sentido. Portanto, estes projetos, entre outros, têm sido um investimento grande, mas achamos que serão projetos importantes e que irão contribuir precisamente a impulsionar esta mobilidade sustentável para todos no Concelho de Beja, que ao fim e ao cabo é o tema aqui do Congresso. E pronto, é o que tinha para vos dizer. Obrigado. Eu passo a palavra ao engenheiro Nuno Soares Ribeiro para a sua apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Antes de mais, um agradecimento à FERCIT pelo convite para integrar este painel, e cumprimentar, obviamente, os meus colegas de painel e desculpa, um cumprimento prévio ao Dr. Luís Filipe Pereira. A vantagem de falar no fim nestes painéis é que a maioria dos temas relevantes, ou que eu considero relevantes para o acesso universal ao sistema de transporte público, estamos aqui, o acesso universal à mobilidade, estamos aqui a discutir, os temas já foram praticamente todos cobertos. Talvez
eu tenho a pretensão de trazer talvez um ângulo novo aqui a dois ou três temas, mas os temas foram cobertos, extensivamente cobertos e de uma forma geral levados em alguns dos casos, não há exaustão, mas foram tratados de forma bastante profunda. O acesso universal à mobilidade é um tema fascinante, ocupou inicialmente as sociedades mais desenvolvidas e hoje em dia alarga-se não só às sociedades mais desenvolvidas, onde hoje em dia já estamos incluídos, mas é bom ter presente que há imensos países, que há uns anos atrás, o Brasil, por exemplo, consagrou na Constituição o direito à mobilidade. O direito à mobilidade, tal como outras sociedades, tem, como dizia um dos meus antecessores, o Sérgio Pinheiro, quando referiu que equiparou a direitos como à saúde e a outros serviços públicos. Sim, o direito à mobilidade, sim, deve estar, se não consagrado na Constituição, mas pelo menos estar bem presente nos valores da sociedade. A universalidade do acesso à mobilidade, sim. A que preço é um tema mais de decisão política. O tema da gratuitidade não vem necessariamente associado à universalidade do acesso. A universalidade do acesso, sim, a comportabilidade deve ser assegurada. Creio que devemos olhar para o acesso universal em duas frentes. Uma será a acessibilidade física e outra a acessibilidade económica. Como tivemos a oportunidade também de ouvir antes, o tema da acessibilidade física, antes de irmos ao tema da acessibilidade económica, ao sistema, o tema da acessibilidade física é extraordinariamente importante. Já foi relevado anteriormente o caso, por exemplo, e vale a pena percebermos que temos um país muito heterogéneo. Uma coisa são as áreas metropolitanas, outra coisa é o que acontece fora das áreas metropolitanas. E, apesar de tudo, fora das áreas metropolitanas vive ligeiramente mais do que metade da população do país. E esta população tem necessidades totalmente diferentes das necessidades que as populações das áreas metropolitanas têm. A procura e as necessidades têm características absolutamente diferentes e necessariamente precisam de soluções totalmente diferentes. A questão da acessibilidade física é um problema complexo fora das áreas metropolitanas e vale a pena todos termos isto bem presente, porque por isso simplesmente não há acessibilidade física ao sistema, porque o sistema tem uma oferta reduzidíssima. O caso, por exemplo, como foi aqui amplamente referido, fora dos períodos escolares, estamos a fazer ainda constatações pré-Covid, digamos assim, era frequente em vários territórios do país a oferta durante os períodos de férias escolares reduzirem para cerca de 30% daquilo que é a oferta em período escolar. Portanto, o que revela bem a importância da atividade escolar no funcionamento do sistema de transportes. Ora bem, a partir deste dado quantitativo, óbvio, ficamos com uma noção absoluta, ficamos com uma noção perfeitamente clara de que o sistema de transportes nos territórios de baixa densidade, ou fora, podem não ser de muito baixa densidade, mas fora das áreas metropolitanas, em termos médios servem uma procura permanente muitíssimo reduzida. Aliás, enfim, podemos ver, inclusivamente, até nos resultados do censo, mas que ao longo do tempo se tem vindo a degradar. Portanto, aqui duas questões. A primeira questão, a acessibilidade física. É preciso que haja oferta. A acessibilidade económica, enfim, é o resultado de políticas públicas. O parque foi um sucesso grande nas áreas metropolitanas. Os números falam por si e eu não os tenho todos presentes, como o Sérgio Pinheiro anteriormente referiu. Os números são absolutamente convincentes. Não há qualquer dúvida sobre o impacto positivo. O caso particular das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, que ainda por cima os sistemas de transporte tiveram a vantagem, entre aspas, a vantagem comercial de beneficiar de um acréscimo muito grande de turistas que representaram, e agora até virmos todos para casa em março,
representava uma parcela muito relevante da receita de vários operadores nas áreas metropolitanas, ou seja, os títulos ocasionais começaram a ter um peso bastante significativo em vários dos operadores, isto, no fim e ao cabo, estávamos a tirar partido do turismo, e isto em simultâneo com o PARTE introduziu uma dinâmica totalmente diferente na procura do sistema de transportes nas áreas metropolitanas. Fora das áreas metropolitanas, a realidade é totalmente diferente. O PARTE foi utilizado em muitos territórios, não só para financiar a redução do preço ao passageiro, mas também pontualmente, não de forma muito massificada, mas pontualmente houve casos de reforço da oferta financiados pelo PARTE. Mais recentemente, o Governo desenhou um novo programa específico para os territórios fora das áreas metropolitanas, que é o ProTrans, que é particularmente dedicado a soluções de transporte para territórios de baixa densidade ou soluções de transporte flexível. Ou seja, estamos a construir um conjunto de mecanismos e de quadro de recursos que nos permite de alguma forma canalizar algum financiamento para a mudança de paradigma. Mas agora temos que compreender a mudança de paradigma. Onde é que estamos à data de hoje? Ou seja, se queremos melhorar a acessibilidade física ao sistema, queremos melhorar a acessibilidade económica para que se torne mais atrativo, para que consigamos gerar, entre outras coisas, externalidades positivas pela maior utilização do sistema de transporte público, temos aqui um conjunto de opções a ter presente. Temos as ferramentas, estamos a ter ferramentas legislativas, estamos a ter alguns instrumentos financeiros para o fazer. Agora temos que canalizá-los para a nova realidade. E o que é a nova realidade? A nova realidade, se por um lado podemos ter pontualmente redução de procura, devemos aproveitar para repensar alguns dos investimentos, algumas das decisões que possam ter relevância no muito curto prazo, porque efetivamente vamos ter aqui uma mudança de paradigma. Vai haver uma redução de procura instantaneamente ou durante algum tempo, haverá seguramente, e por variedíssimas razões. No entanto, podem acontecer, a procura pode reduzir instantaneamente, a médio prazo regressará seguramente, mas provavelmente num padrão totalmente diferente. E isto temos que ter muito presente, porque o fenómeno do achatamento da procura por alteração comportamental vai ser grande. É natural, o teletrabalho veio mesmo para ficar. E isto é uma tendência que temos que ter presente, ou seja, não na pior acessão da palavra, como tivemos a oportunidade de ver aqui alguns exemplos, enfim, extremos, obviamente, discussão, mas o teletrabalho pode ser uma modalidade que potencie muito a qualidade de vida de muitas pessoas. Era talvez uma facilidade que estava reservada a determinados perfis de profissionais e hoje em dia, com o confinamento, veio a demonstrar que é possível aumentar o número de potenciais beneficiários deste modelo de trabalho. Não numa base permanente, mas numa base de maior flexibilidade, de presença física ou não nos escritórios e trabalhar remotamente para benefício do próprio que trabalha. Se isto acontecer, obviamente o padrão de mobilidade vai alterar. As deslocações casa-trabalho provavelmente poderão baixar de volume, mas isso não quer dizer que o número de utilizadores do sistema de transportes reduza, porque se as pessoas pouparem algum tempo, aquele tempo que gastam nas suas deslocações pendulares casa-trabalho, digamos assim, é um orçamento de tempo que pode sobrar para outro tipo de atividades e é natural que, uma vez recuperados economicamente desta situação em que estamos neste momento, é natural que as pessoas num quadro de afluência económica superior canalizem mais tempo disponível para atividades lúdicas e de satisfação de necessidades próprias que não tenham necessariamente a ver com o trabalho e com a geração de rendimento para a sua subsistência. Portanto, acredito que
o acesso universal é um tema presente e deve ser repensado à luz daquilo que é a realidade ao dia de hoje. E ao dia de hoje temos que ter presente que a sociedade, de uma forma geral, vai olhar para o regresso à normalidade de uma forma diferente. A normalidade vai ser diferente. É claro que há um sistema económico que funciona de determinada forma, há profissões cujo exercício não é flexibilizável, mas há muitas profissões cujo exercício é flexibilizável para benefício dos próprios. E o sistema de transportes tem muito a ganhar com isto, porque um achatamento de procura que conduza ou a uma redução das necessidades da oferta de pico, ou a uma maior procura fora dos períodos de ponta, qualquer uma destas soluções pode ser extraordinariamente útil para a maior racionalização dos ativos. E é esta oportunidade que eu acredito que devemos explorar, devemos estudá-la com cuidado. Se tivermos um achatamento de pico, podemos reduzir a necessidade de meios. Se tivermos, digamos assim, um aumento da utilização do sistema de transportes fora das horas de ponta, temos um muito maior aproveitamento dos ativos disponíveis. E é na exploração, no bom sentido, ou na investigação e no trabalho da extração de valor desta oportunidade perante os recursos de que já dispomos e aqueles que planeamos investir para melhorar o sistema, que devemos trabalhar agora ao longo dos próximos meses. Isto e no caso particular de Portugal, sempre presente com duas realidades totalmente diferentes. O que se passa nas áreas metropolitanas é uma coisa, já para não falar das diferenças que há intrínsecas das duas grandes áreas metropolitanas, que são diferentes, com padrões diferentes e com um padrão de deslocações e de mobilidade totalmente diferente, com drivers socioeconómicos diferentes. Agora, o resto do país é outra realidade que tem que ser analisada à luz desta nova... É uma realidade diferente e essa própria realidade diferente também é afetada pela realidade pós-Covid, ou Covid e pós-Covid, que estamos a viver. Portanto, penso, isto para resumir, que o desafio que temos aqui pela frente no desenho e na procura da universalidade do acesso ao sistema de transportes, à mobilidade em geral e ao sistema de transportes em particular, deve centrar-se numa compreensão correta do que serão as necessidades a partir de aqui, porque não vão ser seguramente, todos os investimentos que estão programados para agora vão ser afetados por uma realidade que mudou estruturalmente o funcionamento e a forma como as pessoas o funcionamento da sociedade e a forma como as pessoas vão evoluir ao longo dos próximos anos. Muito obrigado. Nós estamos a chegar rapidamente ao fim, em princípio para terminarmos às 7h30 temos 7 minutos. Eu faria só aqui muito rapidamente um realce de algumas ideias que fui apanhando das várias palestras, nomeadamente, por exemplo, o arquiteto Pedro Gouveia falou da questão da incerteza, do que vem aí, da importância da incerteza, mas por outro lado da convicção da urgência de responder ao desafio das alterações climáticas e por esta via, entre outras coisas, outras vertentes que abordou, realçou a importância da utilização dos modos suaves. O Dr. Sérgio Pinheiro chamou-me particularmente a atenção a importância dada ao direito ao transporte e, por esta via, à justificação para a existência de um financiamento público para, nomeadamente, os transportes públicos. E, nessa onda, a importância que o PARTE teve, mas não apenas, mas o PARTE, e houve uma questão que, para mim, que sou aqui de Coimbra, fui bastante sensível ao facto de ter chamado a atenção de que o PARTE deve ser aplicado de maneiras diferentes em diferentes locais, com diferentes problemáticas. Isso é daquelas coisas óbvias que têm que ser ditas, porque muitas vezes esquecemos daquilo que devia ser óbvio para toda a gente. A engenheira Maria Goretti chamou-me a atenção,
portanto, a preocupação num espaço de uma zona urbana mais pequena e onde à volta tem zonas de baixa densidade, a necessidade que há de que o Estado, que a sociedade tem de garantir a mobilidade para todos, mesmo aqueles que vivem nas zonas mais recônditas do país. O engenheiro Nuno Soares Ribeiro, há duas palavras-chave ou duas expressões-chave que me pareceram muito importantes. Uma, que é o país é heterogéneo. E isso é uma coisa que, lamento dizer, vindo daqui, é uma coisa que muita gente que mora em Lisboa se esquece. É que os problemas e as necessidades de quem não mora em Lisboa são muito diferentes. E eu já vos deixo um pequeno desafio, e que a realidade mudou. Foram, digamos, peço desculpa desta síntese muito parcelar vista aqui de Coimbra, mas nestes poucos minutos que tenho para terminar, era o que me oferece dizer. Eu gostava de vos deixar um último desafio, temos 5 minutos para discutir esse desafio, que é como é que nós, e pegando aliás numa destas ideias que o engenheiro Nuno Ribeiro referiu, de que o país é heterogéneo, como é que nós vamos ultrapassar, nesta procura de uma mobilidade para todos e sustentável, as dificuldades quase inultrapassáveis que foram criadas pelo desordenamento do território dos últimos 50 anos? Ou seja, eu dou-vos um exemplo muito simples da minha pessoa. Eu, quando vou a Lisboa e tenho que ir ao técnico, não tenho dúvida nenhuma, vou de comboio e apanho o metro e vou para o técnico. Mas quando tenho que ir à NSR em Lisboa, não tenho dúvida nenhuma que vou de carro. Porque não estou... Mas isto é Lisboa. Quando vou ao Porto, já tenho mais dúvidas em ir de comboio e depois andar no Porto. Mas mesmo em Coimbra, na casa anterior, não na casa em que moro agora, mas na casa anterior, em determinada altura fiz o esforço de andar de transporte público. E Coimbra é uma cidade, um município que gasta 8 milhões de euros por ano em financiamento de transportes públicos. Portanto, não é das cidades de média dimensão que não têm transportes públicos. Mas eu fiz o exercício e para ir de minha casa para a faculdade todos os dias de transporte coletivo, demorava 45 minutos para cada lado. De carro, demoro 10 minutos. Se quisesse ir de bicicleta, tinha que comprar uma bicicleta de montanha, porque o desnível do terreno é de 40 ou 50 metros entre a origem e o destino. Ou seja, como é que nós vamos colocar as pessoas a afastar-se do transporte individual ou motorizado, quando em muitos casos, por exemplo, nas zonas suburbanas de Guimarães, de Braga, tudo aquilo foi construído só suportado no automóvel e não é possível andar de outra maneira. E, portanto, esse era o desafio. Eu calmo já, era esse o desafio que vos deixava. O arquiteto Pedro Gouveia está a pedir a palavra, faz favor. Eu penso que a questão que se coloca de forma diferente em dois contextos. No contexto do interior das cidades, o que se passa é que o espaço e o tempo são recursos finitos e eles foram distribuídos de uma forma altamente desigual e, portanto, se pode andar, muitas vezes, quer dizer, e podemos começar pela forma, não vou por aí porque não temos tempo, mas podemos discutir a forma como, por exemplo, são temporizados os semáforos. O meu colega Carlos Pitarrua, que está a seguir este debate, sabe perfeitamente o que é que eu estou a dizer. E, portanto, o tempo e o espaço estão desigualmente distribuídos pelos diferentes modos. E aquilo que assistimos é que foi tudo entregue a um monopólio do carro. Isto aqui não é uma linguagem radical, eu uso carro todos os dias em Lisboa, mas é para percebermos, as coisas são o que são. E se nós queremos promover... Mas Lisboa é uma coisa, o resto do país é outra. Não, exatamente. Mas estou a falar do centro das cidades. E, portanto, se nós queremos promover o uso de outros modos, temos que, de facto, redistribuir isto. Agora, fora das cidades e, sobretudo, quer dizer, nas grandes áreas de baixa densidade, quer nos subúrbios das áreas metropolitanas, quer noutras zonas, sem dúvida que não é com transporte público de massas que nós vamos subir estas áreas de baixa densidade. E também sabemos que não é o erário público que neste momento tem capacidade para alavancar as dívidas que já tem para conseguir criar novas respostas. E, portanto, é fundamental criar em parceria com o setor privado este tipo de respostas. Como é que isso se faz? Isso seria o tema de uma outra excelente conferência. Mas é um aspecto que nós temos que explorar, porque daqui a 3 anos eles não precisam de nós. Sim, faz favor, Sr. Engenheiro. Nuno Soares. A pergunta é
oportuna e aqui vamos lá ver. Acho que há capacidade, e o Sr. Professor melhor que ninguém saberá avaliar isso, a quantidade de massa cinzenta que temos nas universidades, nas empresas também, e de profissionais do setor, de certeza absoluta que conseguimos encontrar uma solução com base em tecnologia, conhecemos as necessidades das pessoas. Hoje em dia, com as tecnologias, conseguimos estudar ao detalhe a mobilidade das pessoas. Eu tenho um exemplo, nós em Portugal ainda não estamos a fazer isso, mas enfim, o trabalho em que estive envolvido agora há relativamente pouco tempo, em Espanha, fizemos um estudo de enorme dimensão para a área metropolitana de Madrid, todo completamente baseado nos 5 corredores principais de penetração na cidade. Fizemos um estudo baseado em construímos as matrizes de destino e toda a informação de mobilidade a partir de dados de utilização de telemóveis. Os resultados foram muito acima de tudo aquilo que nós esperávamos, sabíamos que conseguíamos introduzir bastante qualidade. Portanto, hoje em dia é possível fazer estas coisas. Portanto, nós temos tecnologia que nos gera dados que é possível, a partir dos quais é possível gerar informação. Nunca temos informação perfeita, mas informação de elevadíssima qualidade para desenharmos soluções adequadas e corretas. É claro que estas coisas são pesadas, demoram o seu tempo, mas no fim do dia podem trazer bons resultados. Portanto, há instrumentos, há capacidade, é preciso juntar isto tudo e encontrarmos soluções. Há meios disponíveis. Ora, uma coisa, o que estamos a falar é de aproveitar os meios, os recursos disponíveis. Há veículos, há motoristas no país todo. Eles têm que ser alocados a fazer os percursos certos, à hora certa e a servir as pessoas adequadas. Portanto, isto é possível fazer, é possível estudar, é preciso haver vontade, é claro que é preciso haver financiamento para se fazer estas análises, mas o financiamento para fazer estas análises é uma gota no oceano face àquilo que depois se gasta em operações inconsequentes. Portanto, aqui há claramente a oportunidade para se aprofundar e acredito que temos tudo para conseguir desenhar soluções adequadas. Gostava só... Posso? Peço desculpa. E depois, primeiro a engenheira Maria Goretti e depois o Dr. Sérgio Pinheiro que tinha pedido a seguir. É muito, muito rápido. Eu só queria dizer que realmente o transporte deve existir para todos e, portanto, não há só a questão, como se falou, das alterações climáticas e não é só essa questão, é permitir nestas zonas rurais de baixa densidade, se a pessoa quer ao domingo vir visitar uma pessoa ao hospital, tem que ter uma oportunidade de transporte público, não tem, é este tipo de pessoas que muitas vezes não são jovens que resolvem, que vêm de carro ou que vêm de outra forma. Não, nós temos que ter o transporte, pensá-lo e dar a oportunidade de todos poderem escolher o transporte público ou semipúblico, no caso do transporte a pedido. Eu acho que esta ideia é muito importante e é uma ideia-chave aqui que nos tem, enfim, feito pensar e seguir num determinado percurso. Eu não ouvi, mas o que me está... Esqueço-me de ligar isto outra vez. Era só para passar a palavra. Então, 2 ou 3 notas rápidas. Uma primeira, eu sublinhei na minha intervenção, as políticas que a área metropolitana definiu de transportes são autonomizadas das políticas de ordenamento do território, porque a competência de ordenamento do território continua a estar. É um problema porque nós não temos uma regionalização e, portanto, as competências estão naquilo que é os órgãos com legitimidade democrática direta, que são os municípios, e, portanto, esta articulação, e apesar de tudo, na área metropolitana de Lisboa estamos numa grande articulação, mas em qualquer falha, isto falha, não é? E depois há uma segunda área que é muito importante e que o Estado tem todas as responsabilidades, que é a política de equipamentos. O professor Álvaro Seco citou o exemplo que é a ANSR. A ANSR são serviços que estavam localizados na Avenida 5 de Outubro, à saída de uma boca de metro, e foi localizada no deserto, como dizia um ministro, não é?
mais ou menos, ou que não têm um único serviço de transportes. Eu tive colegas que saíram da ANSR e concorreram a todos os concursos públicos para ir para qualquer lado, só para não ficar ali. Porque aquilo não tem nenhum outro acesso que não seja de serviço de transportes, e a ANSR, quando lá se colocou-se tendo que alugar autocarros para fazer um serviço às 8h30, às 9 da manhã do Marquês de Pombal para lá e às 4h30, 5 de volta. Fora disso não há nenhum serviço de transporte. Mas uma outra nota é também a localização, por exemplo, de equipamentos tão relevantes como um hospital. Os hospitais da Amadora Sintra, de Cascais, de Loures, estão absolutamente descentrados do espaço urbano. Mas o Hospital de Loures, que foi construído há meia dúzia de anos, o autocarro de transporte público tem que deixar os passageiros a 300 metros, porque foi desenhado de forma a que a única rotunda para dar a volta ao espaço não permita um autocarro dar a volta. E, portanto, o autocarro fica na entrada, do lado de fora do espaço do hospital, e depois a pessoa que anda 300 metros. Ora, se uma pessoa vai a uma consulta, pode naturalmente não estar com as condições físicas para estar a percorrer grandes distâncias. Isto construído agora, nestes últimos anos. E, portanto, há um problema de ordenamento do território, há um problema de desligamento entre aquilo que é as políticas de mobilidade e transportes, as políticas que são de ordenamento do território e a localização de empregos. A criação de centros de emprego nas saídas da autoestrada foi uma política desastrosa dos anos 80 e 90. A localização dos Tagus Parques, etc., de forma isolada, à saída das autoestradas, significava que a pessoa até ia relativamente rápido na autoestrada, depois saía da autoestrada, tinha uma rotunda, onde ficava tudo parado durante uma hora para conseguir ter acesso aos Tagus Parques, aos Oasis Parques, um conjunto de coisas destas. E depois a saída é a mesma coisa. E uma pessoa chega àquele sítio e ao almoço, quer almoçar, tem que se meter num carro para ir outra vez não sei onde almoçar, ou para ir a um multibanco levantar dinheiro para fazer as coisas mais elementares. E, portanto, a política monofuncional do ordenamento do território é um desastre. Mas as políticas também de novas urbanizações, e aí é um apelo técnico, porque há coisas que são políticas de ordenamento do território e há outras que são técnicas. Eu, numa revisão de um PDM recentemente, foram-nos fazer um passeio pelo Conselho e mostrar as urbanizações mais recentes. Era uma urbanização para milhares de pessoas, não tinha espaço para uma única atividade comercial. Eu tenho comentado isto com uma tentativa de graça. A graça provavelmente não tem nenhuma. Mas que é, uma pessoa chega às 8 da noite a fazer o jantar, falta-lhe um pacote de sal e tem que se meter no carro e ir a 2 km buscar um pacote de sal que custa 15 cêntimos. Mas vai de carro, porque não tem nenhuma alternativa e porque não tem nenhuma atividade comercial. A lógica de construir bairros só de habitação, bairros só, zonas só profissionais, zonas só de equipamentos, zonas só de comércio, como são os centros comerciais, hipermercados, etc., significa que as pessoas se deslocam em automóvel. E é isto que é preciso contrariar. Aliás, uma das coisas que as políticas de modos suaves têm privilegiado é que mudam as relações com o comércio, privilegiando o comércio de proximidade, o comércio de vivência das ruas, de fruição do espaço. Eu ando de bicicleta na cidade de Lisboa e quando comecei a andar de bicicleta eu percebi que passei a fazer compras diariamente, porque compro pão, porque compro não sei o quê. Isto é, há coisas de compras diárias que deixaram de ter que ser feitas em coisas. Isto é uma conversa de facto muito longa. Este assunto da ligação entre o ordenamento do território e a gestão da mobilidade parece-me chave. E eu confesso, porque muitas vezes o que nós estamos muitas vezes a discutir, se nos abstrairmos desta vertente, deste aspecto, concordamos todos. É fácil de perceber que devemos andar a pé e que os modos suaves são de... Simplesmente, quando eu olho para grande parte do território que nós construímos nos últimos 50 anos e que vai demorar outros 50 a alterar, eu não vejo como é que é possível convencer as pessoas em números significativos. Eu não estou a falar da margem, como é evidente, não estou a falar... Eu já lhe passo a palavra, Sr. Filipe. Eu não estou a falar da margem, não estou a dizer que não é possível aumentar 20% ou 30% do uso do transporte público. Não é essa a questão. Como é que eu inverto por exemplo, em Coimbra, provavelmente a relação de transporte individual transporte público é 80-20. Como é que eu passo para 50-50? Já não dizia mais que isto. E parece-me, apesar da confiança nas soluções tecnológicas que o engenheiro Nuno Ribeiro apresentou há pouco, não, é que às vezes é uma questão, como o senhor arquiteto referia, é uma questão de espaço-tempo. Da maneira como o nosso território está ocupado.
e as atividades económicas estão distribuídas pelo território, há situações que criou-se uma situação de que a única solução possível, de facto, é basicamente ir de carro. Porque não há... Eu dei-vos aquele exemplo há pouco e era um exemplo que passou comigo e, portanto, os números são meus. Se me pedem para deixar de demorar 10 minutos, passar a demorar 45, e ainda por cima ficar amarrado aos horários relativamente pouco frequentes do transporte público, é praticamente impossível, a não ser que me obriguem. E passamos a um Estado totalitário e obrigamos a fazer a ligação. Essa é a questão. Aliás, mas o arquiteto Pedro Gouveia pediu para fazer mais um comentário. Sim, eu peço desculpa. Não, por amor de Deus, é para isso que não, estamos. Mas 3 aspectos muito diretos relativamente àquilo que tem sido dito. Em primeiro lugar, é muito interessante porque aquilo que, pelo menos aqui a nível europeu, se fala cada vez mais é que é reparar se alguma coisa esta crise demonstrou sobre o transporte público é que o transporte público está para a mobilidade urbana como o Banco de Portugal está para o sistema bancário. Ou seja, quando há uma crise, o transporte público foi o que ficou de pé, porque os outros foram-se todos embora porque estavam a perder dinheiro. Pronto. Mas aí é público o transporte público, portanto coletivo público, e claro, público. Isso é outra questão. Isso é outra questão. Sim. Não, mas também há muitos operadores privados que trabalham por contrato e que também continuaram a trabalhar, mesmo por obrigação contratual. E, portanto, eu digo isto para responder um bocadinho àquilo que o Sérgio Pinheiro estava a referir. Quer dizer, é uma coisa a mim como arquiteto que me faz confusão. Quando nós fazemos, por exemplo, como vocês sabem, quando se constrói uma urbanização, um loteamento, etc., quer dizer, há sempre taxas de infraestruturas urbanas que têm que ser pagas porque as novas construções vão usufruir das infraestruturas. E eu sempre perguntei porque é que o transporte público não é considerado uma infraestrutura urbana básica, porque é. E, portanto, devia estar a receber receita a partir daqui. Em segundo lugar, independentemente e vai sempre a tempo de pensar nisso. Em segundo lugar, é verdade que concordo completamente, quer dizer, a minha modéstia, a sapiência é vossa, mas quer dizer, mas concordo completamente que há de facto um grande problema a nível do ordenamento do território. Mas nós agora temos que trabalhar com o território que temos e que herdamos. E, portanto, é para esse e agora e com urgência que temos que encontrar novas soluções. E, por fim, há um aspecto muito importante que eu gostava também de chamar a atenção para aquilo que a engenheira Maria Goretti também referiu, sobre as soluções que estão a desenvolver em Beja. E é uma coisa que eu vejo aqui muito, nós temos uma rede de pequenas e médias cidades, que são um viveiro de novas ideias e soluções, que enfrentam desafios diferentes ou semelhantes àqueles que a Beja enfrenta, desenvolvem novos tipos de serviços. E depois o que muitas vezes vemos é que a grande barreira à inovação acabam por ser os quadros regulamentares que existem, que diz, lá está aquilo que você estava a dizer, quer dizer, há o táxi coletivo, mas isso não pode ser porque não está na lei. E é um trabalho que as cidades têm que fazer junto à administração central, que é flexibilizar a lei de forma a permitir a inovação, mas a inovação que interessa, não é? E não uma desregulamentação que desproteja o transporte público, mas de facto a permitir as cidades que se querem chegar à frente com novas soluções que isso seja até incentivado, porque precisamos da cabeça de todos e destes tipos de novas ideias, isso é fundamental para o futuro. Bem, estamos a aproximar do final, aliás já ultrapassámos o nosso tempo, não sei se algum de vós quer acrescentar mais alguma ideia. Sim, faz favor. Só para recuperar também uma ideia, é evidente que o transporte público não pode concorrer exatamente em todas as deslocações uma a uma, mas, em particular em áreas como a área metropolitana de Lisboa, temos muitas das deslocações em que o transporte público concorre, de facto, até por causa do congestionamento. Isto é, se eu atravessar a ponte, eu posso provavelmente de comboio fazê-lo de forma mais rápida do que ficar congestionado 1 hora ou 2 numa ponte. O IC19 eu posso no comboio fazer a mesma deslocação em 15 minutos quando o carro faz em 1 hora ou 2. O conforto já é diferente, etc, etc. Agora, eu dizer só o seguinte, na lógica durante o debate, uma coisa que foi suscitada, que é a aposta e o esforço em projeto que estavam no reforço do transporte público, na minha opinião, têm que ser persistentes. Sim. E vão ter que continuar. Porquê? Porque é verdade que vai aumentar o teletrabalho, é verdade que pode haver outro tipo de deslocações, mas aquilo que era a repartição modal significa que o espaço de conquista do transporte público ao transporte individual é imenso. Aliás, o professor Álvaro estava a falar de 80 para 20,
É evidente que tem um espaço. Lisboa também estava com 20% de transporte público. Lisboa região estava com 20% de transporte público. Há aqui uma margem de conquista que tem que ocorrer mesmo com redução de algumas das deslocações que têm que ocorrer. Mas a deslocação de algumas, não só tem, há outras deslocações que vão surgir. Nós temos o fracionamento das deslocações diárias, porque passámos a ir ao ginásio e passámos a ir a fazer atividades que antes não fazíamos ao longo do dia. Aquela lógica da deslocação casa-trabalho, trabalho-casa está hoje muito fragmentada. Mas o espaço de conquista do transporte público e dos modos suaves, em particular os modos suaves também, até como complementar do transporte público, isto é para fazer aquilo que são os espaços complementares, eu só excluía de facto provavelmente Coimbra desta equação, porque Coimbra é uma cidade que só tem subidas, a gente chega lá acima, acha que a seguir é tudo a descer e a seguir volta a ser a subir outra vez. Agora, a generalidade das nossas cidades, outro dia num fórum de discussão, a certa altura com Faro, a vereadora dizia, queríamos criar aqui um sistema de transportes, mas atravessamos-o em 15 minutos a pé. Então a aposta é o a pé. 15 minutos a pé, a bicicleta está feito, não é preciso a descoberta do mundo. A Figueira da Foz é igual, eu atravesso a Figueira da Foz a pé, não preciso de nenhuma coisa. E o carro. Agora, medidas de condicionamento do acesso do carro as zonas do centro da cidade são complementares de lógicas em que o transporte público, como alternativa, abre de facto o caminho à migração de um cidade para o outro. Eu hoje não me ocorre ir ao Chiado de outra moto que não seja transportes públicos ou de bicicleta. Porque estacionar ou aceder à zona do Chiado é um tal inferno de carro que eu não hesito que o melhor modo é o modo de transporte público ou de bicicleta. Certo. Eu então vou fazer uma última passagem, vou passar à engenheira Maria Gorete e depois para o arquiteto Pedro Gouveia e no fim um desafio ao engenheiro Nuno Ribeiro, que é para dizer se ele com a tecnologia está mais otimista do que eu em relação a como é que resolvemos este problema. Maria Gorete, por favor. Eu diria só aqui em relação aos financiamentos, nomeadamente ao PART e para os trans, que realmente continuamos a ver que as grandes cidades, sabemos que as grandes cidades é que têm maiores problemas de mobilidade, não estamos a pôr isso em questão, mas há um desfazamento muito grande. O financiamento que foi atribuído ao Porto e a Lisboa é de uma desproporção em relação às outras regiões abismal, portanto realmente precisamos às vezes de ser muito, enfim, engenhosos para conseguirmos aproveitar bem os financiamentos que nos atribuem e conseguir melhorar alguma coisa nestas regiões que têm naturalmente os mesmos problemas das outras, mas que depois às vezes não têm aquela escala que os tornam possíveis economicamente de implementar aquelas soluções que podem ser implementadas nas grandes cidades. Para o professor, isto agora, para brincadeira com o professor Álvaro Seco, é comprar uma bicicleta assistida eletricamente. É fantástica! Nós agora temos um projeto aqui em Beja com o Politécnico em que se compraram 200 bicicletas, 120 tradicionais e 80 assistidas, e nós também temos muitas subidas e eu garanto-lhe que não faz muito esforço e pode ir para a universidade de bicicleta. E pronto. Tenho de testar isso. Sr. Arquiteto Pedro Gouveia, muito obrigado pela sugestão. Sim, queria só secundar também um bocadinho aquilo que o Sérgio disse há pouco, e é um aspecto fundamental. Fala-se muito, é muito como falar no last mile, na última milha da viagem, não é? Mas, quer dizer, no centro da cidade, a última milha faz-se a pé. O grande problema é a primeira milha, eu diria, que é o sair de casa e as primeiras escolhas que são determinantes, se calhar não quando o professor vem de Coimbra para Lisboa, como o caso que referiu, mas de facto para muitos movimentos urbanos a primeira milha é quando se sai de casa, como dizia o Sérgio, quer dizer, a pessoa tem que fazer 2 km. Quem diz 2 km para buscar um pacote de açúcar diz 1,5 km à chuva, sem passeio, para chegar a uma paragem de autocarro, numa qualquer município da área metropolitana de Lisboa. Paragem de autocarro, e esse é um grande problema. Não tem cobertura também. Que não tem cobertura, que não é segura não é seguro chegar lá, não é seguro dar lá à espera, é um problema para as mulheres são mais de metade da população e tem uma poça de água à frente no sítio onde passa o autocarro e molha as pessoas. Sim, mas imagino o que é ser mulher e estar às 8 da noite numa paragem de autocarro deserta à espera. Com certeza. Nós não imaginamos.
Isso posso assegurar. E é um problema. Nós também fizemos bastante focus groups e inquéritos sobre isso e nós sabemos que é um problema. Claro. Nós, quer dizer, quando estava em Lisboa. Claro. E é um problema em muitas cidades. E Portugal não é exceção. Enfim, não falo mais. Agradeço imenso. E peço última palavra ao engenheiro Nuno Ribeiro, por favor. Muito obrigado. Só reforçar aqui, aqui um aspecto que o Sr. Arquiteto acabou de referir, extraordinariamente importante, o tema do género, que é, mas que provavelmente teremos que alargar, não é só um tema de género, mas se calhar olhar mais para esta nova forma de abordar as individualidades, da interseccionalidade. O tema de género é importantíssimo, é um problema recorrente. Nós neste momento, integramos um consórcio que está a desenvolver um trabalho de investigação para a Comissão Europeia no âmbito do H2020, que é o Tingle, que é um projeto muito interessante. Tenho uma série de colegas minhas a trabalharem no assunto, não é por serem mulheres, é porque são competentes. E o projeto não foi entregue às mulheres da casa, foi porque são efetivamente competentes e tinham motivação certa para o fazer. Recomendo vivamente uma passagem de olhos pelo site do projeto, porque é de facto um projeto fascinante e espero que consigamos acrescentar efetivamente valor e conhecimento e fundamentalmente dar boas recomendações para o futuro, para lidarmos com o tema de género nos transportes e também com os temas mais de interseccionalidade. Mas respondendo aqui ao desafio do Sr. Professor sobre o tema da tecnologia. Bom, a tecnologia não é uma solução, não é? É um instrumento. Não, perdoem-me o anglicismo, é um enabler, é um facilitador, digamos assim, para lá chegarmos. O que a tecnologia hoje nos permite é munir, é uma ferramenta que nos mune, que nos permite munir da informação, do nível de informação tão bom que com o conhecimento técnico de que dispomos e técnicos de que dispomos no país de forma geral, seguramente conseguimos juntar conhecimento acerca da mobilidade das pessoas. Aquilo que tínhamos que fazer com um diário de viagem para perceber quantas viagens é que as pessoas faziam. Nós conseguimos apanhar isso tudo hoje. Depois é tempo de computação. Pronto, e é saber desenhar algoritmos e depois pôr máquinas a trabalhar. E consegue-se informação riquíssima, com um nível de rigor e fiabilidade elevadíssimos. E consegue-se desenhar melhor soluções em cima disso. E as soluções é o aproveitamento dos recursos. Temos imensos recursos, mesmo no interior do país, isto agora focando um bocadinho nas soluções fora das áreas metropolitanas. Nas áreas metropolitanas ainda há muito para trabalhar por via dos clássicos do sistema de transportes. Fora das áreas metropolitanas precisamos de mais criatividade. Aqui, claramente. Os clássicos têm o seu espaço. Têm. Mesmo fora das áreas metropolitanas também têm e terão. Mas fora das áreas metropolitanas, creio que haverá mais campo para criatividade e temos que dedicar mais energia a encontrar soluções que funcionem, soluções de transporte público, mobilidade partilhada, que funcionem efetivamente como alternativa ao transporte individual. Mas tecnologia, sim, como ferramenta. Depois temos nós que pensar, depois temos que pôr os cérebros a pensar em cima disso, mas com informação de muito boa qualidade. Muito bem. Doutor Sérgio, 30 segundos. É menos do que isso. É só dar esta nota que a receita tarifária da área metropolitana em 2018 eram mais de 500 milhões de euros. O investimento na plataforma tecnológica que a AML está a fazer são mais de 10 milhões de euros. É evidente que a escala e o PART têm esta proporção desta escala. O sistema de transportes não é e não pode ser igual, de facto, neste nível. Nós tínhamos em 2018 mais de 500 milhões de euros de receita tarifária. Muito bem. Com esta diferença, eu também refiro em Coimbra, só a Câmara de Coimbra gasta 8 milhões de euros por ano em financiamento próprio que não vem do Estado diretamente. Eu teria muito gosto em continuar, mas estamos a chegar à hora de jantar. Entretanto, o engenheiro Paulo já nos apareceu. Eu queria só agradecer-vos da minha parte a participação dos quatro. Foi muito agradável para mim. Espero que tenhamos sido capazes de ajudar um bocadinho a identificar questões e a identificar algumas linhas de solução. E, pela minha parte, despeço-me e passo a palavra ao coordenador da sessão. E eu, em nome da Adfersit, quero-vos agradecer a vossa participação.
Nós todos assistimos hoje aqui a um conjunto de apresentações e agora esta parte final do debate fantástico. Ultrapassámos um pouco o tempo, mas nós somos uma associação e, portanto, estamos aqui a assistir e a participar por gosto e por paixão e, portanto, não tem problema nenhum de ficarmos um bocadinho até mais tarde. Até poderíamos ficar mais tempo, mas, enfim, temos mesmo que terminar. Agradeço também a todos os participantes que estiveram connosco. Chegámos a atingir os 43 participantes, portanto, foi um número muito significativo para um evento da ADFERCIT, a esta hora da tarde, e com tantos outros eventos que se vão realizando pela internet. E queria-vos convidar para no próximo dia 1 de julho assistirem à próxima conferência sobre a eficiência dos transportes às 6 horas da tarde, é uma quarta-feira também, é coordenada pelo engenheiro Faustino Gomes. E, portanto, despeço de todos. Obrigado pela vossa participação, aos palestrantes e a todos que nos assistiram. Obrigado. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Obrigado a todos.